Vamos falar de alimentação? Algo que é essencial para manter e principalmente fortalecer a nossa saúde é a alimentação. O papel dos alimentos é fundamental para a manutenção de um sistema imunológico saudável. Mas, claro, é necessário estar atento também na composição nutricional de cada alimento, como também a combinação e preparação de cada refeição. O que a gente come influencia diretamente na própria saúde, diminui as chances de ficar doente, acelera o processo de recuperação, afinal, previne as consequências das ações de corpos invasores também no nosso organismo. Quem explica melhor pra gente é a Camille Laís Rocha, que está aqui, nutricionista. Tudo bem, Camille? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite, de poder estar falando de um assunto tão em alta desde a pandemia, a questão da alimentação e a imunidade. A gente tem falado muito mesmo do sistema imunológico, Como a gente pode reforçar isso pela alimentação, Camille? Tendo uma alimentação saudável, aquela questão, aquele arroz com feijão que a gente fala, que a gente já conhece. Comida de verdade, Isso, comida de verdade, o que vem da terra, que seja natural. Não que não possa ter espaço para outros alimentos, guloseimas, enfim, lanches, mas em menor quantidade, como uma exceção. A questão da alimentação, então, a gente sempre vai falar do alto consumo de frutas, legumes e verduras, aquela questão que a gente sempre fala de um prato colorido, porque cada alimento vai ter uma cor e a cor geralmente expressa o nutriente que ele tem. E todas as cores vão ajudar na questão da imunidade, de a gente combater doenças, ou se a gente tiver a doença dela também ser um pouco mais branda. As pessoas com mais idade, os nossos avós, falavam muito de que comer a fruta da estação, o legume da estação, te prepara também para aquela estação, A gente está aí no outono, início do outono, ainda está com altas temperaturas aqui, mas faz sentido isso, respeitar essas etapas do corpo e também as etapas da natureza? Com certeza, O alimento da estação, ele vai ter mais nutrientes, uma maior concentração, ele vai ser mais barato, E a gente acaba conseguindo consumir, às vezes, em maior quantidade. E ele vai ser muito mais gostoso, com certeza. Então, a gente utilizar a estação, a natureza, ela teve, como você falou, esse ciclo. Então, esse ciclo também vai acompanhando as necessidades do nosso corpo. Tudo conversa no universo. Camille, a gente fala muito de alimentação saudável, Independente do objetivo, seja para perder peso, seja para fortalecer o sistema imunológico, para se sentir mais disposto e tudo mais. Qual é a base da alimentação saudável que todos nós deveríamos seguir, de manhã até à noite? Nós temos 3 grupos de alimentos. Então, nós temos os alimentos que dão energia, que são os carboidratos. O que são os carboidratos? As massas, eu digo, Arroz, batata, macarrão, o pão, pãozinho, o bolo. A gente tem os óleos e as gorduras também, esses alimentos dão energia. Os alimentos que são construtores, que é como se fosse os tijolinhos do nosso corpo, são as carnes, ovos, frango, peixe, feijões, enfim. E os alimentos que são os reguladores, que são as fontes de vitaminas e minerais. Então, frutas, legumes, verduras. Se eu tiver numa refeição cada um desses alimentos, então, por exemplo, um pão, um queijo e um tomate, eu tenho uma refeição completa com os 3 grupos alimentares. Um arroz, uma carne e um alface, por exemplo, eu tenho também uma refeição completa. Então, eu tendo uma fonte de energia, uma fonte das proteínas e uma fonte de legumes ou frutas, verduras, eu vou ter uma refeição completa e aí eu tenho todas as minhas necessidades atendidas. A gente tem ouvido falar muito sobre imunidade relacionada a alguns shots. Até na internet tem sido bem comum, divulgar com alguns componentes, por exemplo, açafrão, gengibre, canela. E outros elementos, limão, vinagre de maçã, enfim. Esses shots, essas combinações feitas de forma aleatória, elas precisam respeitar uma quantidade, um padrão, para a gente também não consumir coisa em excesso? A gente pode pensar sempre na diversidade. Os shots são boas opções para a gente ter uma maneira de incluir esses alimentos na alimentação. Às vezes eu não gosto do açafrão no arroz, mas ali no shot eu consigo tomar legal. Então, a diversidade em quantidades moderadas, mas lembrando que não é isso a única coisa que vai fazer diferença na sua imunidade. Eu tomo um shot todo dia de limão com açafrão e gengibre e isso vai melhorar extremamente a minha imunidade. Não, é todo esse conjunto todo, esse é a cerejinha do bolo, é legal incluir.
fazendo toda essa questão de diversificar, mas não colocar um alimento como aquela, né, que realmente vai ter aquela função sozinho. Ele faz parte de um todo, incluindo aqui também, que é importante a gente falar, da atividade física, do sono, do estresse e tudo mais. Então, para a gente conseguir... combinados, né? É um estilo de vida, digamos. A gente tem falado muito também da epidemia de dengue que a gente está vivendo, né? Claro que não tem receita, tem medicação, né? Tem o tratamento correto para dengue. Mas quando o nosso sistema imunológico está mais forte, a gente está mais preparado também para enfrentar doenças e outras adversidades? Exatamente. Eu posso ter sintomas mais brandos e a gente usa muitos alimentos anti-inflamatórios. E aí eu não vou ter aquela exacerbação, né? Aquela febre exacerbada, aqueles sintomas tão em alta. Então a gente pode comentar aqui do gengibre, do alho, a canela, a cebola, o próprio açafrão da terra. E aí a gente pode ir variando esses alimentos. Os alimentos, por exemplo, industrializados, eles aumentam a inflamação do nosso corpo. Então, como eu falei, tem espaço para eles? Tem, mas uma quantidade menor. Em menos quantidade é sempre mais recomendado, né? Exatamente. Tem algum alimento que você pode dizer assim que esse é o queridinho, esse pode comer sem culpa, esse pode estar presente assim na nossa alimentação, Camila? Eu acho que frutas, legumes e verduras, mas também, né, com moderação. Hoje se recomenda 3 porções de frutas e 3 de legumes e verduras ao dia. Mas às vezes a pessoa não gosta muito de fruta, então eu oriento, dá uma aumentadinha nos legumes e verduras, come uma sopa no fim do dia. Às vezes, aquele dia foi tão corrido, mal pude almoçar, tive que fazer um lanche qualquer e não foi legal o dia de hoje, faz uma sopa. Ou às vezes hoje a gente consegue comprar tudo já, né, meio que pronto, então também auxilia, porque na nossa rotina do dia a dia é complicado a gente incluir tudo isso. Exatamente. Quando a gente está, então, com um sistema imunológico mais forte, mais resistente, a gente acaba tendo um dia melhor, mais produtivo, né? Com certeza, exatamente, né, Camille? Exatamente. Acaba. Muitíssimo obrigada pela presença aqui. A gente está falando aí de alimentação, né? Para poder fortalecer o nosso sistema imunológico, a Camille Laís Rocha, que é nutricionista, trabalha com nutrição há alguns anos, e aquelas dicas que a gente sempre precisa falar para relembrar vocês, está comendo errado? Pensa, reflete, né, Camille? Legal. Sempre dá tempo, né? Exatamente. De mudar a alimentação pouco e de priorizar a saúde, isso né? Tá certíssimo. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada.